Sem antes pedir a todos vocês que de pé a gente prestasse um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Rio Grande do Sul, às vítimas que morreram, as que desapareceram e a todo o povo gaúcho. Companheiras, eu quero começar cumprimentando o meu companheiro Geraldo Alckmin, que além de vice-presidente é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Quero cumprimentar o presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Cumprimentar o Paulo Zukovski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Cumprimentar os ministros de Estado que estão aqui. Muitos deles irão falar com vocês durante esses 3 dias. O ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil. Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos. Camilo Santana, ministro da Educação. Margarete Menezes, ministra da Cultura. Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego. Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e da Assistência Social da Família e Combate à Fome. Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento. Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação em Serviço Público. Juscelino Filho, ministro das Comunicações. Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e das Mudanças do Clima. André Fufuca, ministro do Esporte. Celso Sabino, ministro do Turismo. Jader Filho, ministro das Cidades. Maria Helena Guarese, ministra das Mulheres substituta. Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Laércio Portela, interino da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Governadora Raquel Lira, do Estado de Pernambuco. Senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, por meio de quem quero cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes. Senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Companheira Janaína Farias, do PT do Ceará. Jussara Lima, do PSD do Piauí. Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Companheira Tarciana Medeiros, presidenta do Banco do Brasil. Companheiro Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal. Companheiro Edivaldo Nogueira, presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, por meio de quem cumprimenta os prefeitos e prefeitas presentes. Luciana Orsi, presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Companheiros e companheiras, eu li a nominata porque são muitos ministros. Se eu não ler essa nominata, vocês não iam saber os ministros que estão aqui, para depois vocês aproveitarem um cafezinho e cobrar deles alguma coisa. Porque hoje é dia de anúncio, mas também é dia de cobrança. Eu queria começar minha fala, primeiro, dizendo para vocês que o que rege o funcionamento da minha cabeça com relação à minha relação com prefeitos e com cidades é com base numa música feita para uma campanha eleitoral de 1975, feita por um grande compositor brasileiro, que me parece que é do Rio Grande do Norte, Hilton Scioli, que ele fez uma música que ele dizia assim: uma cidade parece pequena se comparada a um país, mas é na minha, é na sua, é na nossa cidade que se começa a ser feliz. Isso marca
a minha relação com os prefeitos, porque embora entre os entes federados as cidades sejam os entes minoritários, sejam os entes menores, ou seja, é na cidade que as pessoas brigam por educação, é na cidade que as pessoas brigam por saúde, é na cidade que as pessoas brigam por lazer, é na cidade que as pessoas brigam por emprego, é na cidade que as pessoas têm o prefeito todo santo dia, sabe, na sua frente. É mais difícil ver um governador, é mais difícil ver um presidente da República, mas um prefeito abriu a porta da casa dele, vai ter um munícipe lá para cobrar dele alguma coisa. Isso nos obriga a ter uma relação civilizada. Isso nos obriga a ter uma relação compartilhada. Isso nos obriga a ouvir os prefeitos para que a gente possa tomar muitas das decisões que a gente toma no âmbito do governo federal. Eu poderia citar um exemplo para vocês. Nós lançamos o ano passado um novo PAC de desenvolvimento da economia brasileira. E nesse PAC nós resolvemos fazer o PAC Seleções. O que é? É você fazer uma seleção entre todos os 5.700 prefeitos desse país para ver quais as pessoas que têm o melhor projeto para receber o dinheiro. Possivelmente tenha sido a atitude, meu caro presidente Pacheco, meu caro presidente Lira, possivelmente tenha sido a atitude mais republicana já feita na história deste país, em que a gente não pergunta de que partido é o prefeito, a gente não pergunta só de que tamanho que é a cidade, a gente pergunta qual é o problema que tem naquela cidade e é com base nos problemas e nos projetos apresentados pelos prefeitos que eles são selecionados. Eu quero aproveitar essa reunião para dizer para vocês, muitos companheiros prefeitos do PT ficaram muito incomodados com o PAC Seleções. Ficaram muito incomodados com o ministro Rui Costa, que era o ministro da chefe da Casa Civil, que era o organizador. Por quê? Porque não era partidariamente que era escolhida a cidade. Era o problema que tinha naquela cidade e o tamanho do problema e a qualidade do projeto que dizia qual era a cidade que ia receber o dinheiro para fazer as obras necessárias. E foi assim que nós fizemos PAC Seleções para saneamento básico, foi assim que nós fizemos para as encostas, foi assim que nós estamos fazendo PAC Seleções para as cidades. Fizemos assim para os institutos federais. Vocês se lembram, nós anunciamos mais 100 institutos federais. Nós vamos terminar o mandato com 782 institutos federais nesse país. É pouco diante do atraso educacional que esse país herdou durante séculos. Mas para fazer o instituto, a gente tem que mapear o mapa de cada estado e saber qual é a região mais vazia no que diz respeito às necessidades educacionais. E foi assim que a gente escolheu as cidades. Poderemos ter errado numa ou noutra, mas 99% foi um acerto que era para preencher o vazio educacional no Estado. Tem muita gente que me dizia, mas Lula, eu sou do PT e na minha cidade não vai? Não vai na sua cidade porque lá tem outra perto, lá tem outra cidade que tem perto, tem na sua cidade. Isso custa muito na relação política. E por isso, Paulo Socorro, você talvez seja aqui um dos que me conhece desde 2003. Aqui também tem muitos prefeitos e prefeitas com quem eu tive relações. Eu tenho muito orgulho de chegar na frente de qualquer prefeito deste país, de qualquer partido político, de qualquer tamanho de cidade, e dizer para vocês, nunca antes na história do Brasil um presidente tratou os prefeitos com o carinho e com o respeito que nós tratamos os prefeitos. Nunca. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso. É por isso que eu estou aqui hoje, menos para fazer discurso, mas dizer para vocês uma coisa que está na minha cabeça. Não é possível o país ser rico se a cidade é pobre. Não tem país rico com cidade pobre.
Não é possível tomar decisões políticas a nível nacional sem a gente medir a consequência dela quando chega na ponta na cidade. E isso me incomoda, porque cada vez que a gente toma uma medida que significa recolher dinheiro de alguém, significa que alguém vai pagar. E muitas vezes, eu quero aqui ser muito honesto com vocês, muitas vezes os prefeitos têm razão, muitas vezes, porque nós aprovamos um monte de coisa, nós transferimos muito responsabilidade, é mais educação, é mais saúde, é mais transporte, e muitas vezes nós precisamos transferir uma parte do dinheiro junto para poder o prefeito conseguir cumprir aquilo que nós determinamos, porque senão não vai acontecer. E o que é que nós estamos fazendo hoje? O que nós já fizemos de 2003 a 2010. Eu só deixei de vir em 2 reuniões na marcha. O ano passado porque estava doente e um ano no outro mandato. E vem aqui para ouvir o discurso do Paulo. O Paulo, se fosse dirigente sindical, seria presidente da CUTA da Força Sindical. Nunca vi um cabra tão preparado para defender os interesses dos prefeitos como ele. Sabe? E agora ele está mais esperto, porque teve uma oposição nas eleições agora, e ele então sabe que não está sozinho no mar. Ele sabe que tem navegante próximo dele, então tem que trabalhar mais, fazer mais discurso. É assim que eu sei que funciona, Paulo. E eu quero ter o prazer de, nesses próximos 3 anos, poder todo ano receber você aqui, ouvir seu discurso e atender parte daquilo que os prefeitos reivindicam, porque grande parte das coisas são justas e merecedoras. Da mesma forma que nós recebemos pressão de um deputado, da mesma forma que nós recebemos pressão de um prefeito, da mesma forma que nós recebemos discussão com o governador. Aliás, governador Zema, não estava seu nome na minha nominata, então eu quero também cumprimentar o governador Zema do estado de Minas Gerais, que está aqui. Então veja, o que nós precisamos efetivamente é estabelecer uma relação digna e respeitosa entre nós. E eu vou dizer para vocês o que nós estamos assumindo compromisso aqui. E vocês sabem também que eu penso o seguinte: tudo que vocês pedem, 100%, nem sempre a gente consegue atender. Mas muitas vezes a gente consegue atender mais do que as pessoas imaginavam que a gente pudesse atender. Quando a gente faz uma pauta de reivindicação na prefeitura, no sindicato, numa associação, a gente sabe mais ou menos o tamanho do pedido e o tamanho do atendimento. Para quem dá é sempre muito, para quem recebe é muito pouco. E é isso que permite que a cada ano o Paulo apresente uma nova pauta de reivindicação. A gente vá a discutir com vários ministros, discutir no Senado, na Câmara, com deputados, com lideranças. A gente está tendo uma parte. Vocês voltam, um xingando, outro agradecendo, mas no ano seguinte está todo mundo aqui outra vez com outra pauta de reivindicação e outra vez a gente senta, a gente conversa. É assim que esse país vai ser daqui para frente republicano, respeitoso, com harmonia entre os entes federados. Não permitam que as eleições desse final de ano façam com que vocês percam a civilidade. Esse país está precisando de civilidade, esse país está precisando de harmonia, esse país está precisando muito mais de compreensão. Pois bem, eu queria dizer para vocês alguns anúncios que poderia ser o ministro da Fazenda, que poderia ser o ministro-chefe da Casa Civil, que poderia ser o Alckmin. Mas vocês, prefeitos, sabem, no dia a dia de vocês, que notícia boa quem dá é o prefeito, e aqui no caso é o presidente da República. Notícia ruim quem dá são os ministros. Então, deixa eu contar para vocês uma coisa. Depois de muita discussão, vou falar sobre a desoneração da folha dos municípios. O governo federal, junto com a Suprema Corte, o Senado e a Câmara, estabeleceu a manutenção da alíquota da Previdência do município em 8%,
pedido realizado pela Advocacia Geral da União, e a liminar foi concedida pelo ministro Cristiano Zanin na sexta-feira, 17/5. A liminar suspende o retorno da alíquota de 20 para 60 dias. A matéria será detalhada em projeto de lei 1847, de 24, apresentada pelo senador Efraim Filho do União Brasil, e terá como relator o Jacques Wagner. O que é mais importante, companheiro Jacques Wagner, é que nós temos no máximo 60 dias para votar esse projeto de lei, então nós temos que trabalhar com muita urgência para que os prefeitos não sejam pegos de surpresa. Segunda coisa, novas regras para financiamento de dívidas previdenciárias e precatórias. O governo apresentará novo prazo para financiamento de dívidas previdenciárias dos municípios, com renegociação dos juros e teto máximo de comprometimento da receita corrente líquida. O governo apresenta novas regras para pagamento de precatórios, a fim de facilitar a liquidação dos mesmos e aliviar as contas públicas dos municípios, por meio de um teto máximo de comprometimento da receita corrente líquida do órgão. Liberação de recursos financeiros e emendas individuais. Você já sabe que serão liberados as emendas da bancada, que são no valor de 7 bilhões 563 milhões, aproximadamente 6 bilhões entrarão na conta dos municípios, a começar a partir do dia 24/5. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. O governo disponibilizará o programa Minha Casa Vida para municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, os pequenos municípios vão ter Minha Casa Vida. Securitização das dívidas estaduais e municipais. O projeto de lei que trata do tema é o PL 459 de 2017. O PL autoriza a União, Estados e municípios a cederem direitos creditórios ao setor privado, sejam eles de origem tributária ou não. O líder do governo na Câmara apresentou requerimento de urgência para a votação do PL. O ministro das Relações Institucionais tem orientado a base do governo a votar favorável. A estimativa é que esse projeto pode gerar receita de até 180 bilhões para governo federal, governo municipal e governo estadual. Assinatura de decreto de simplificação, acabei de assinar o decreto, vocês ouviram dizer. Vai definir regras para repasse de recursos via convênios e contrato de repasse, alteração da portaria conjunta do Ministério da Fazenda, do CGU, número 33, de 30 de dezembro de 2023, vai simplificar a gestão dos convênios com valores até 1,5 milhão. Instituição de regime simplificado para convênios e contratos de repasse de até 1,5 milhão. O início da execução não dependerá de análise nem aceite de termo de referência. Anteprojeto, projeto básico, verificação do processo e licitatório. Você percebe que a ideia aqui é facilitar a vida das prefeituras pequenas em fazer acordo de até 1,5 milhão de reais. Novo modelo de financiamento da atenção primária. Todos os 5.570 municípios brasileiros receberão incremento do custeio para equipe de multiprofissionais e saúde bucal. O investimento é na ordem de 4 bilhões e 300 milhões a ser repassado pelo Ministério da Saúde. Os recursos começam a entrar na conta das prefeituras na semana, já deve ter entrado, 20 de maio, então já deve ter começado aqui na conta da prefeitura. Além disso, companheiro, além disso, eu queria dizer para vocês que vocês sabem que quando nós chegamos na presidência, a gente descobriu que fazia 6 anos que não tinha reajuste da refeição escolar. 6 anos. Ou seja, é inconcebível a gente imaginar que esse país poderia dar certo se nem comida para as crianças era reajustada durante 6 anos. Vocês estão percebendo que nós do governo federal tivemos uma relação com a Câmara e com o Senado poucas vezes acontecida nesse país.
A Câmara tem a sua autonomia, o Senado tem a autonomia, o Poder Executivo tem a autonomia, o Poder Judiciário tem, mas nós estamos tentando trabalhar conjunto para que todo mundo sinta o drama das dificuldades e a necessidade de juntos a gente resolver o problema. É por isso que quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu convidei o presidente Pacheco, eu convidei o presidente Lira, eu convidei o presidente da Suprema Corte, eu convidei o presidente do Tribunal de Contas da União, porque eu aprendi que a minha mãe o seguinte: aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Então é preciso a gente ir lá visitar as pessoas, e quero dizer aos prefeitos gaúchos que eu vou voltar ao Rio Grande do Sul e quero visitar em cidade depois que a água foi embora para ver o estrago e o tamanho do estrago. E vou repetir uma frase que eu disse aqui já muitas vezes na televisão: não faltará ajuda do governo ao Estado do Rio Grande do Sul. Não faltará ajuda do governo federal. Você sabe a quantidade de coisa que nós já fizemos, não vou repetir aqui. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: o dado concreto, que o Haddad tem consciência, que o Alckmin tem consciência, Paulo Zocói, é que mudou o paradigma do tratamento dos desastres climáticos nesse país. O que nós fizemos no Rio Grande do Sul não é só para o Rio Grande do Sul. Qualquer crise climática que tiver em algum estado, nós estamos obrigados a fazer igual ou melhor do que nós fizemos no Rio Grande do Sul. Dito isso, meus companheiros e companheiras, eu quero agradecer a vocês e dizer para vocês que o carinho com que vocês trataram o Lira, o Pacheco e o Zocói, significa que esse país voltou à civilidade democrática de sempre. Um abraço e um beijo no coração. Ei, é isso que eu tô falando. Está encerrada esta cerimônia. Essa foi a participação do presidente Lula na abertura da Marcha dos Prefeitos, que está em sua 25ª edição. O encontro deve reunir mais de 10 mil pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores, até quinta-feira, aqui em Brasília. Em seu discurso, o novo PAC Seleções, Lula disse que a escolha das cidades contempladas vai receber obras muito além da questão partidária, mas leva em consideração as necessidades de cada município. Nós resolvemos fazer o PAC Seleções. O que é? É você fazer uma seleção entre todos os 5.700 prefeitos desse país para ver quais as pessoas que têm o melhor projeto para receber o dinheiro. Possivelmente tenha sido a atitude, meu caro presidente Pacheco, meu caro presidente Lira, possivelmente tenha sido a atitude mais republicana já feita na história deste país, em que a gente não pergunta de que partido é o prefeito, a gente não pergunta só de que tamanho que é a cidade. A gente pergunta qual é o problema que tem naquela cidade e é com base nos problemas e nos projetos apresentados pelos prefeitos que eles são selecionados. E nós ficamos por aqui. Continue na programação do Canal Gov. Siga as nossas redes sociais e acesse a nossa agência de notícias. Até a próxima. Onde você mora? Se mora de aluguel ou de favor, imagino que tenha um sonho: ser dona, ser dono da casa própria. Quer saber como?